Qual é a sensação de estar começando seu mais novo vlog? Eu tô nervosa. Oi, eu sou a Guide. E, gente, eu travei tanto pra começar esse vídeo, esse meu retorno pro YouTube. E hoje ia ser mais um dia em que eu ia travar com isso de novo. Eu falei, não tô maquiada, blá, 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 blá. Aí resolvi que vou me maquiar com vocês enquanto eu conto por que eu resolvi voltar pro YouTube. Bom, gente, já tem um tempo que eu tenho falado que eu tô com vontade de voltar pro YouTube. Principalmente porque eu sinto que aqui eu consigo ser mais eu, sabe? Não que no Instagram eu não consiga, enfim, mas lá é tudo tão editado, tão mais rápido, tão diferente, que eu tava sentindo falta dessa conexão. Ops. Que a gente só tem aqui no YouTube, que eu tenho mais tempo, vocês têm mais tempo, tá todo mundo mais conectado. Outra coisa que eu percebi foi que eu ficava, quando as pessoas perguntavam assim, o que eu fazia de conteúdo e tal, eu falava, eu já tive um canal no YouTube. E a pessoa, que legal! E daí eu ficava triste por eu dizer que eu já tive o canal, mas não tenho mais. Então eu entendi que ser youtuber, ter um canal, era algo muito importante pra mim, então também resolvi voltar. Eu não sei, se você me perguntar, eu não sei por que foi que eu parei de criar pro YouTube exatamente. Sei lá, acho que fui engolida pela vida, coloquei outras prioridades, fui deixando pra depois. Eu já tentei voltar outras vezes aqui. Quem aqui é mais fiel vai lembrar que eu cheguei a fazer um vídeo. Vou voltar! Aí fiz um vídeo e nunca mais voltei. Ai, Deus. Mas agora a ideia é que eu volte de verdade, né? E nessa volta, eu acho que é legal vocês entenderem quem eu sou agora, né? Porque quando eu comecei no YouTube, eu tinha 30, 31 anos, eu acho. Tava acabando de começar uma transição de carreira, eu tava começando a ser consultora de estilo, já tinha um olhar pra moda muito diferente do tradicional, já naquela época. E de lá pra cá, eu só fortaleci mais isso com muito estudo, muito aprofundamento. Então, acho que uma coisa que eu me orgulho, assim, é que quando eu volto pros vídeos anteriores aqui do YouTube, eu não sinto vergonha das coisas que eu falei, sabe? Eu não acho que eu tava desatualizada ou que eu possa ter falado alguma coisa que eu não me orgulhe. Talvez tenha alguma coisa, né, gente? Eu não vou assistir o canal inteiro pra saber. Mas, no geral, eu já tinha uma visão bem moderna sobre a moda, sabe? Bem sem regras, assim, o que na época era muito inovador, né? Hoje eu vejo que era bem inovador, mas na época eu nem sabia, eu só tava fazendo com a minha verdade. Hoje, ainda bem, existem outras consultoras de estilo que também pensam assim. Ainda tem muitas que pensam de forma tradicional, enfim. Mas eu me orgulho muito disso, assim, nesse sentido. Então, muitas coisas mudaram. São 9 anos desde que eu fiz a transição de carreira, né, para consultoria. Eu era designer, para quem não sabe, eu era designer de interface, desenhava sites, aplicativos, experiências digitais. E agora sou consultora de estilo. Também, enfim, com várias mudanças, eu posso falar mais da minha carreira em outros vídeos, se vocês quiserem. Mas o que vocês precisam saber sobre mim agora? Eu tenho 39 anos agora. Estou prestes a fazer 40. E é isso. Eu quero que você me conte aqui embaixo quantos anos você tem, qual é a sua carreira, qual o seu estilo de vida. O meu estilo de vida é que eu sou uma consultora de estilo, trabalho com criação de conteúdo, sou autônoma, empresária, tenho meu próprio negócio. Tenho um olhar muito criativo sobre o mundo, sobre a vida, sobre as pessoas. E eu também sou uma mulher solteira de 39 anos e muito feliz. Que é uma coisa que eu sempre brinco, né? Que ficavam falando assim, você vai ficar pra titia, como se fosse algo horrível. E eu fiquei pra titia, eu sou tia, tenho 2 sobrinhas e elas são maravilhosas e eu acho maravilhoso ser tia, então eu sou a pessoa que ficou pra titia e ama, e aconselho. Então, acho que esse é o meu momento, assim. Me contem aí os momentos de vocês e vamos continuar os nossos papos e continuar a ideia. O meu retorno no YouTube, eu tinha pensado várias formas de como que eu poderia retornar. Aí fiquei pensando em formato, fiquei pensando qual formato que eu faço. Mas aí eu decidi que eu vou fazer o formato que é mais simples, digamos assim,
e mais real como que eu tô vivendo, que é eu fazer vlogs. Então, a ideia é que sejam vlogs da minha semana, assim, da minha rotina, e aos poucos eu vou compartilhando sobre a minha vida e talvez sobre algumas coisas da minha visão de moda também. Uma coisa que eu queria saber de você, se você já me segue aqui no canal há bastante tempo, o que você gostava de assistir aqui no canal, assim? O que você mais gostava? Teve alguma série do canal que você amou assistir? Teve alguma coisa que você se conectava muito aqui? Também me conte aqui nos comentários para eu saber se tem alguma coisa que vale eu voltar a fazer, né? Mas no primeiro momento eu quero ter essa criação sem muita pauta, um pouco mais livre, como vocês estão vendo aqui. E é isso, deixa eu ver quanto tempo eu já falei. 6 minutos. Como vocês provavelmente viram aqui no começo do vídeo, eu tive esse empurrãozinho da Nádia, que é uma amiga de muitos e muitos anos atrás. Ela já apareceu aqui no canal, eu já morei com ela uma época da minha vida, mas a gente tava meio distante, assim, pelas ocasiões da vida, e deu certo da gente se reencontrar nesse final de semana. Ela passou um dia aqui em casa, e daí eu contei pra ela da volta do YouTube, da minha vontade de voltar e tal, e ela, tipo assim, pilhando, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Daí ela pegou a câmera e já gravou o começo do vídeo, entendeu? Então grava aí! E isso me ajudou muito a desbloquear. Então foi isso que me fez agora estar aqui, porque eu ficava pensando em jeitos perfeitos de começar, o que eu falaria. Gente, eu ficava no banho falando o que eu ia falar pra vocês. Se eu tivesse ligado a câmera no banho, sem nudes, né? Mas e gravado, eu já teria começado esse vídeo. Porque, meu Deus, eu ficava falando e contando pra vocês o que tinha acontecido. Só que eu sabia que na hora que eu ligasse a câmera, eu ia esquecer tudo. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Eu ficava nervosa de voltar e ligar a câmera e tudo mais. Então, aos poucos eu vou contando tudo que eu tanto queria contar, que eu fico nervosa e não consigo começar aqui. É isso, então eu acho que uma das coisas que foi legal é perceber esse apoio dos amigos, assim, né? No final de semana eu tinha contado pra vários amigos que eu queria voltar, que eu queria voltar, que eu queria voltar, e eles, volta, 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 volta. Então, assim, eu sei que vários deles vão estar comentando aqui no vídeo, porque eles prometeram. E esse apoio realmente é essencial. Eu sei que nem sempre a gente tem esse apoio, né? Talvez muitas de vocês queiram criar conteúdo, enfim, e não tem esse apoio. Mas eu quero contar como eu sou feliz de ter. Obrigada, amigos, por me apoiarem. E por você também que está assistindo, está me apoiando, que queira ou não, também é parte disso, né? É muito bom. E às vezes quando você talvez não tenha o apoio dos amigos, só o apoio dos amigos digitais, dos amigos online aqui, enfim, também faz muita diferença, assim. Então, fiquei muito grata com isso. E eu ando aquela pessoa perto dos 40 anos, muito grata das coisas, então vocês me aguentem. Agora eu tô aqui terminando uma parte do atendimento que eu vou fazer com a minha cliente hoje, da Desencaixe. E essa cliente aqui tem um estilo super mais básico, ela não é tão colorida. E eu acho que é legal para vocês entenderem um pouco mais como anda o meu trabalho. Eu vou mostrar o prisma de cores aqui dela para vocês conhecerem. Olha, o prisma de cores sempre começa pelo universo visual dela ou de outras investigações que eu vou fazendo ao longo do processo, e daí eu defino 12 cores que vão ser essenciais para esse estilo. Então, o dela são cores super frias, né? E depois eu vou trazendo alguns estudos de combinações de cores dentro dessas cores que estão no prisma de estilo dela. Esse olhar de organizar as cores através de um prisma é uma visão que eu tenho por ser designer. Então, como na consultoria de estilo eu não gosto de trabalhar uma forma de pensar que eu estou consertando essa mulher, então eu não trabalho com a coloração pessoal, porque eu acho que é uma visão que, como se você tivesse uma cor errada e tivesse que ser consertada, sabe? Não gosto muito disso, então eu desenvolvi esse método em que, para organizar as cores do seu guarda-roupas, a gente parte desse prisma de cores. É um processo muito, muito legal. E aos poucos, conforme os vlogs forem avançando, vocês vão conhecendo outros prismas e vão entendendo melhor como é que funciona o meu trabalho por aqui também. I am waiting for a bus at the end of the night. Quase 9 horas da noite, sinto que eu falei miseravelmente, porque não gravei nada do meu dia hoje. Mas basicamente ele teve duas coisas, que foi ficar na frente desse computador e ir pro Pilates. Porém, o que eu fiquei fazendo no computador hoje? É um dia que eu tava muito dedicada a
estudar a minha parte comercial de vendas e também a conversar para entender melhor as dores que vocês têm aí com o estilo, com a moda, enfim. E eu fui conversando no Instagram, então eu conversei com muita gente hoje, e são conversas profundas, eu vou fazendo várias perguntas, então talvez alguma de vocês tenha participado dessa pesquisa. Então foi um dia muito puxado, assim, porque é o dia todo conversando e prestando atenção em cada uma e tudo mais. E isso me fez pensar que um dos motivos de eu estar fazendo essa dedicação, essa pesquisa hoje, assim, é que ultimamente eu tenho sentido uma vontade de dar um outro passo na minha profissão. Quando eu mudei de carreira lá atrás, né, 9 anos atrás, eu lembro que eu falei assim: eu vou ser consultora de estilo por 10 anos e depois eu vou mudar de carreira de novo. Não que essa seja uma profecia que precisa se cumprir, mas eu sinto que ela vai acabar acontecendo, sabe? Eu sinto que tem um ciclo se fechando na consultoria de estilo, pelo menos do jeito que eu trabalho hoje. Mas eu não tenho a resposta ainda da próxima coisa que eu vou fazer. Eu definitivamente não sei. Só que eu não sou uma pessoa que vai parar e daí pensar no que eu vou fazer e tal. Eu sou mais de me manter em movimento. E outro motivo é que quando eu mudei de profissão a outra vez, eu saí de uma profissão para outra sendo a melhor designer da época. Eu era assim, muito boa na minha profissão, eu saí muito bem. E agora, nessa transição da consultoria de estilo, caso ela aconteça, não sei, vamos ver. Eu também quero sair sendo a melhor consultora de estilo que eu me sentir, né? Então, não é nem comparada aos outros, mas comparada a mim mesma. Então, esse ano eu tô me dedicando demais, assim, a isso. A cada cliente, a cada processo, a melhoria na consultoria, colocando em prática esse estudo que eu fiz durante os 10 anos. Então, tá sendo muito intenso, assim, esse ano, porque eu sinto que talvez o fechamento de um ciclo. Não necessariamente que vai ser esse ano, vocês estão entendendo, né? Não é que assim, meu Deus, vai mudar agora. Mas eu estou em direção, em movimento a mudanças. E em resposta a isso, sendo o melhor que eu posso ser na minha profissão. E eu acredito que é aí que vai revelar exatamente a próxima coisa. Um dos motivos de eu querer voltar aqui para o YouTube e documentar a minha jornada, a minha rotina, tem um pouco a ver com isso, porque eu sinto que quando eu tô aqui no YouTube e nessa documentação, me ajuda a me ver, a me observar, e talvez essa observação eu entenda mais um próximo caminho. Então, mais um pedacinho do que está rolando por aqui para vocês. On the street um dos medos que eu tinha na hora de pensar em fazer vlog era o que está acontecendo agora, que eu estou com a mesma roupa de ontem, já é o outro dia de manhã, eu estou sem maquiagem ainda e parece que nada mudou de ontem para hoje. Porém, mudou e eu resolvi registrar justamente isso. Ontem, como eu falei, eu passei o dia muito focada. Hoje eu acordei, tinha cliente cedo, tinha que terminar o atendimento dela. Eu não me produzi super para o atendimento dessa cliente, eu coloquei um brinco, nem coloquei maquiagem, mas estava muito focada e presente para ela. Então, assim, eu estava com o básico bem feito, né? Mas nem sempre é uma super produção que eu preciso para esse atendimento. Tem vezes que eu tô bem mais arrumada sim, tem vezes que não. Então, acho que é legal mostrar essa realidade, né? Porque às vezes tem essa sensação que você precisa estar o tempo todo super arrumada, nananã. E não é o que eu prego, não é o que eu acredito, não é o que eu vivo, não é mesmo? Mas o atendimento de hoje foi tão especial. Foi até bom não estar maquiada, porque a minha cliente se emocionou muito. Eu me emociono só de lembrar, porque eu sou pisciana e assim, quase todos os atendimentos, quando vai finalizando, a gente chora. A gente tá na etapa final agora da desencaixa com ela. E essa cliente é uma mãe. Então, quando a gente começou a desencaixa, uma das nossas metas era a roupa que ela ia usar no aniversário da filha dela, de 1 aninho. E a gente queria muito que essa roupa representasse quem ela é de verdade, porque ela sentiu que por muito tempo ela se fantasiava e aparecia mais arrumada, digamos assim, de um jeito que não era ela para as pessoas e para as festas e para tudo. E aqui a gente foi procurando muito o que seria a essência dela, o que seria estar arrumada para ela na festa da filhinha dela. E chegamos numa conclusão, num look muito legal. Não sei se vai dar para eu colocar aqui para mostrar para vocês, porque
eu gosto de preservar muito a identidade das minhas clientes, inclusive é uma coisa que mais pra frente vamos falar sobre isso. Mas que ela conseguiu, então, no look, talvez não tenha assim, nossa, que composição visual inovadora, mas tinha ela, era ela ali. E essa emoção, gente, que ela falou, Guide, eu me senti tudo na festa tava lindo, eu tava me sentindo linda, a filha dela tava linda, tava tudo emocionalmente conectado. Então, o meu trabalho nem sempre vai ser só sobre estética. Na verdade, quase nunca é. Porque pra mim, o meu maior objetivo não é só você estar, nossa, belíssima dentro dos padrões. É você estar principalmente conectada com você. Então saio daqui bem emocionada nessa primeira hora da manhã. Primeiro lookinho do vlog do dia para ir no médico. Tenho amado essa blusa vermelha, eu acho que ela fica linda. E daí eu fiz um truquezinho que eu já mostro aqui como é que eu fiz esse truque. Então, a composição é bem simples. Esse é um look que eu fiz assim, sem pensar muito, só para ir ali, sem muitas emoções, mas já bem arrumadinha. Deixa eu mostrar o truque. Aí o que eu fiz foi que eu amarrei ela aqui por dentro com um elástico, tá vendo? Peguei por dentro, amarrei, aí por fora ela ficou assim, sabe? Eu já cheguei a usar esse truque colocando, como que é o nome? Alfinete. Só que daí eu sinto que estragava um pouco a blusa e eu não queria furar essa blusa aqui, né? Então, esse truque super funciona. Agora eu vou passar o meu cafezinho de leite. Outro dia eu tava conversando com uma amiga e eu falei que eu escolho as minhas canecas dependendo um pouco de como eu tô me sentindo. Hoje não é tão especial assim, mas eu peguei uma caneca que eu fiz quando eu participei do Empretec, porque eu vou querer passar um café que eu ganhei no bingo dos amigos. Eu ainda tô aprendendo como é que usa essa câmera. Uma coisa que eu tô achando engraçada nisso de fazer vlog é que eu fico me preocupando em esconder as bagunças de vocês. Acho que a gente ainda não tem essa intimidade. E aqui minha pia tá cheia de louça pra lavar. Mas não vou mostrar pra vocês hoje não. Então assim, ó, parece que eu tô passando um cafezinho e a casa tá limpa. Parece? Nem parece. Você topa aparecer no meu vlog? Viu? E foi você que patrocinou a volta. And the sun gonna shine on a brand new day. Oi, maravilhosa! Chegou sexta-feira e eu consegui gravar, acho que todos os dias. Então temos um vlog. E eu tava parando pra pensar aqui no fim dessa sexta-feira, porque foi uma semana bem... Fiquei muito em casa, trabalhando muito no computador, assim, e esse era um dos medos que eu tinha, né? Como eu já falei aqui, que o vlog ficasse chato. Porém, trouxe várias filosofias de coisas que eu vivi. Então, não sei se ficou chato. Uma das coisas que queria contar pra vocês que eu fiz enquanto eu tava fora do YouTube, foi que eu passei por um curso de tarô. E eu me formei taróloga. E esse curso que eu fiz foi com a Sara Bonfim, daqui de Curitiba, maravilhosa. Amo, aprendi muito com ela. E esse curso, ele tinha aulas presenciais. Então, foi durante um ano que eu tinha aulas nos sábados, acho que era um sábado por mês, e a gente vivia algumas experiências com as cartas do tarô. Foi muito legal e me ajudou a me conectar com a minha espiritualidade. E esse ano também foi um ano que eu costumo chamar de ano sabático produtivo. Porque 2023 foi quando eu fiz esse curso, eu acho, foi 2023, 2022, 2023, eu tava muito cansada, muito perdida na vida, assim. Só que eu não tinha como parar de trabalhar financeiramente, eu não tinha como decidir tirar um ano sabático de verdade. Então foi um ano em que eu decidi não ser ativamente ir atrás de clientes, ir atrás de trabalhos, porque eu sou uma pessoa muito de fazer estratégias, metas, eu sou muito ambiciosa, assim, eu me movimento muito em direção ao trabalho. E esse foi um ano em que eu decidi não ficar paradinha e responder as coisas que vinham. Então eu trabalhei bastante, os trabalhos que apareceram entreguei com a excelência e com a forma que eu gosto de entregar, mas eu não fui atrás. Então foi um ano muito importante para mim, porque por eu não estar com essa energia tão maluca de ir atrás, eu consegui ter mais tempo.
Então eu fiz o curso de tarô. Foi onde eu estudei mais e me aprofundei sobre a psique feminina. Então eu li Mulheres que Correm com os Lobos, eu li A Jornada da Heroína, eu li Deusa Interior, vários livros assim que me explicavam sobre como que funciona ser mulher, pensar como mulher, enfim. E isso tudo mudou cada vez mais a forma que eu atendo na minha consultoria. Então, por isso que eu falei algumas vezes aqui, né, que foi deixando cada vez mais de ser só sobre o estilo, nunca foi também só sobre consertar essa mulher, como se tivesse algo de errado com ela, mas sobre entregar essa identidade novamente a ela, né. Então, o tarô, por exemplo, é um lugar que me trouxe muito essa conexão com a imagem, com os símbolos do tarô. Então, eu fiquei encantada. Tem uma coleção de tarôs aqui. Eu uso o tarô muito como autoconhecimento. Eu estou pensando agora se eu vou finalizar o vídeo hoje, sexta-feira, ou se eu vou finalizar amanhã. Acho que faltou levar vocês para passear. Eu até saí um pouco de casa nesses dias, mas foi muito pouco e eu esqueci vocês. Então vamos ver se amanhã eu faço alguma coisa e levo você. Esse é meu look de sábado. Eu vou num lançamento de uma marca de moda daqui de Curitiba, da Ous. E geralmente sábado gosto de testar combinações. Então, nessa daqui tem uma das coisas do meu prisma pessoal de estilo, que é o neon. Então eu gosto de trazer alguns pontos de neon, às vezes, no look. Então a gente tá com a blusa aqui, neon, e com a meia, ó. Então a meia aparece tipo assim, só no detalhe, quando eu vou andar e tal. Mas essa brincadeira, né? Eu gosto de brincar com essas coisas da moda. Eu vou tentar levar vocês lá, mas eu ainda tô um pouco tímida de andar com a câmera, de falar com a câmera. Então vamos ver. Mas eu acho que pelo menos pra mostrar a loja, onde fica, uma loja bem legal, assim, uma loja conceito que tem aqui. Não é uma marca que eu costumo consumir muito, mas vários dos meus amigos sim. E eu acho a ideia da marca também super legal e tudo mais, então vamos lá!